Fala doutor, fala doutora, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno da Previcast, onde o mundo veterinário se encontra. Estamos aqui no nosso podcast diretamente da Feira Animal Health, segunda edição, uma feira lotada de novidades, congresso muito bacana e tudo que é bom, eu sempre falo, Andressa, tudo que é bom merece um bis. Estamos aqui com a doutora Cris, doutor Roberto, e após o nosso encerramento do nosso podcast, surgiu um assunto muito importante. E eu fiz o convite para a doutora Cris, através daqui com a Andressa, para trazer para vocês esse assunto. Andressa, fala por favor para o nosso público desse assunto, para conversar com a doutora Cris e com o doutor Roberto. Maravilha! Eu trouxe aqui uma das maiores preocupações e que nós estamos acompanhando é sobre a saúde mental do médico veterinário. E a gente queria saber de você. O que você pensa a respeito? É uma profissão linda, né? Maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, mas é uma profissão que demanda muito desgaste emocional. A gente lida com coisas boas, que é vacinar um filhotinho, que é uma delícia, né? Quando ele chega em casa, mas também lida com o animal idoso, com o animal canceroso, com o animal que foi envenenado, que foi atropelado. E também com as dificuldades do tutor, né? Às vezes o tutor não tem recurso financeiro, às vezes o tutor ele tem dificuldades emocionais, porque somos humanos todos nós, né? E eu acho que tudo isso impacta, assim, cabalmente em cima do médico veterinário. Ele tem que ter uma estrutura emocional muito robusta, né? Muito bem fincada para não se contaminar com tudo e desequilibrar, porque empatia é uma coisa que todos nós temos que ter. O problema é você se contaminar com as energias ruins das pessoas e você ficar mal. E é isso que tem acontecido, infelizmente, com muitos profissionais. Há um tempo atrás, né, nós acompanhamos muito rede social, nós somos muito ativos nas redes sociais. E tinha diversas postagens que faziam uma espécie de piada do VET por amor. Então, da cobrança, muitas vezes, da sociedade quanto ao médico veterinário em realizar a profissão dele. Como você vê isso? Olha, eu desconheço o médico veterinário que não faz um atendimento gratuito, que não faz um ato de beneficência, que não cata um cachorrinho e põe para dentro da clínica e acaba ficando mascote da clínica, né, Roberto? Exatamente, com certeza. Fala um pouquinho sobre isso. Não, isso assim, infelizmente a imagem que algumas pessoas têm do médico veterinário, algumas, tá? A gente não pode generalizar, até porque a gente está conversando sobre isso agora há pouco. As pessoas acham que o veterinário não tem conta, ele não paga, né, os seus boletos, ele não tem família, ele não tem o direito de ter um lazer no final de semana, tá? Então, assim, a gente precisa separar o joio do trigo. Uma coisa é você fazer o serviço de caridade, que muitos veterinários, todos que eu conheço fazem, todos que eu conheço, todos mesmo. E muita gente aproveita disso, abandona animal nas clínicas, né? E aí os colegas pegam esses animais, arrumam um jeito de doar, de vacinar e tal. Então, assim, a gente precisa separar a questão da caridade com a questão financeira, a questão da sobrevivência, que realmente é imprescindível hoje, né? Não só hoje, né? A gente faz a faculdade exatamente para isso, para ter o nosso amor, né, pela profissão, mas também crescer profissionalmente e como ser humano também. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, né? Quando for fazer uma acusação dessa, pensar muito, porque eu já vi algumas pessoas que fizeram uma acusação dessa e depois o filho foi ser veterinário, entendeu? Eu já fiquei sabendo de uma questão assim. E aí? Quer dizer, o filho dela vai ser também mercenário? Então são coisas que a gente precisa pensar. Essa palavra machuca. E sem contar que precisa ter uma boa rentabilidade para poder fazer um investimento, para poder oferecer cada dia mais um serviço de melhor qualidade. Poder cuidar dos animais também na caridade. Exato. Porque aquele medicamento, aquela vacina, aquela cirurgia que você está fazendo aquele animal por caridade, ela custa para você. E você precisa ter o seu trabalho reconhecido financeiramente também para poder prestar esse serviço também, né? Sim. E vocês acreditam que o que deve ser feito? Como lidar com isso? Com essa pressão em si? Olha, fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui.
né, conversando com a sociedade, mostrando para ela a nossa profissão, como é que é a nossa vida. Porque quando você conhece as coisas, geralmente você não julga tanto e não condena tanto. Então, conhecer a medicina veterinária, saber que a gente tem sim o lado amor, que é imprescindível, né? Como você vai ser veterinário se você não ama os bichos? Imprescindível. Mas, infelizmente, tem toda a parte por trás. Você precisa ter um negócio, você precisa ter uma remuneração, você precisa remunerar bem os seus funcionários, para eles trabalharem contentes, para poder prestar um bom serviço. E essa síndrome de São Francisco, né, que o pessoal comenta, né, tem acontecido muito com os jovens. Eu vejo muitos jovens entrando na faculdade hoje, não, eu quero ajudar todos os animais abandonados, eu vou montar uma ONG, eu vou montar É louvável? É louvável. Mas ele sabe o quanto isso vai demandar? Tá? Ele tem a estrutura para isso, até como você colocou, a estrutura emocional. Porque o financeiro é importante, mas o emocional é mais ainda, né? Você sabe que as doenças são psicossomáticas. Elas começam na mente e no emocional e terminam somatizando no físico. Quantos exemplos a gente tem aí, né? De pessoas depressivas que depois, infelizmente, desenvolvem doenças graves, autoimunes, inclusive, quando não cometem o suicídio, que é a parte mais triste da história da depressão e da síndrome de burnout, da síndrome de São Francisco, né? Sim, eu também acompanhei diversas conversas com estudantes aonde era trazido exatamente sobre isso, aquele início de carreira aonde se ia salvar o mundo, isso, né? Essa era a expectativa, mas quando ia para a ação era um outro mundo que se encontrava. Aproveitando isso, até para deixar registrado para esses jovens que estão iniciando a carreira, o que espera eles hoje? Espera uma profissão linda, maravilhosa, mas de muito trabalho. A veterinária não é para os fracos, gente, não é, tá? Ela demanda dedicação, você vai ter que muitas vezes atender fora do horário, se você for clínico de pequenos animais, você vai ter que ter um tempo para você gerenciar o seu próprio negócio, você tem que ter seu tempo de lazer, porque afinal de contas não somos de ferro, temos que ter os nossos momentos de lazer, temos que ter um convívio com a família, né? Eu vou citar um exemplo de que aconteceu comigo. Infelizmente, eu não tenho 2 filhas veterinárias. Eu tenho uma advogada e uma engenheira de alimentos. E sabe o que? Um senhor da parte comercial chegou na minha clínica, elas estavam lá comigo. E aí ele falou, ai, que bonitinha, vão ser veterinárias, né? As 2 olharam bem, não. Aí ele se assustou, ele falou, nossa, mas por que esse não assim, né? Não, a minha mãe não fica em casa comigo, ela trabalha muito e ela não fica com a gente, ela trabalha até de domingo. O moço olhou assim pra mim, né, meio sem graça, né? E não era mentira, eu trabalhei muito no início de carreira, quando elas eram pequenas, e fiquei pouco com elas, né? Eu tirei 2 meses de licença maternidade. Então, assim, a gente precisa saber balancear, porque senão a nossa saúde mental e familiar não vai ficar bem. Sim, já é algo que já dá para se iniciar, né? Sim. Eu, como sempre tive essa proximidade, porque eu amo o que eu faço. Eu amo lidar com pessoas, vender, é o meu DNA, vendas. E então eu sempre fui muito, sempre visitando. E eu peguei alguns casos onde eu fui num mês num cliente, no meu regresso na região, na minha nova visita, e o doutor? E a doutora? Não tá mais entre a gente. E aquilo lá assim me arrebentava, que até hoje, né, são anos, eu preciso me segurar para não me emocionar. Porque eram pessoas que eu tava lá, eu aprendia, eu ensinava, eu tava presente. Eram pessoas do meu convívio comercial. E aí aquilo lá me desanimava de uma tal forma que eu falei assim, como uma pessoa tem coragem de, levar uma alegria para uma casa em mês? E como que ela tem coragem, ela se dá o direito de desistir?
Então a minha grande preocupação era nessa questão de ouvir, às vezes eu ligava para um cliente fora de São Paulo, como aconteceu, falei, doutor, fulano, então, e aquele espaço na ligação, era um precipício assim, que quando vinha a informação, então a minha esposa não tá mais aqui, ela desistiu e eu tô com os materiais que eu comprei de vocês. Você tem alguém para poder me indicar? Ou então um cliente lá de Manaus, que foi um dos que mais me marcou. Então, o doutor não tá mais entre a gente. Cara, ele decidiu. E eu fiquei pensando sempre naquela questão, poxa, como que um profissional, um ser humano que faz um trabalho tão lindo, consegue ser tão cruel com ele mesmo a ponto de cometer uma atrocidade dessa? Alguns pontos a gente precisa levantar. Primeiro é a solidão, né? Quando a gente se sente sozinho e impotente, muitas vezes a gente acaba pensando nessa situação de fuga, né? O suicídio nada mais é do que uma fuga. Mas se a gente pensar que a gente foge de alguma coisa, né? A gente não foge de nada. Isso não nos foi dado, né, pelo Criador, o direito de tirar nem a nossa própria vida, nem a de ninguém. E outra coisa que eu acho que está havendo hoje, além da pressão do tutor, do sofrimento animal, da questão financeira, é um linchamento digital. Esse linchamento digital me preocupa absurdos. Sim. O cliente vai ao Facebook, ao Instagram, porque o meu cachorro morreu com a doutora Cristina, porque ela cometeu uma falha. Será que ele tem consciência real do que aconteceu? Aquele animal tinha mesmo o problema que ele achava que tinha? Ele trouxe no momento adequado? Ou ele trouxe, infelizmente, já quando o animal já estava super debilitado e ele faleceu? Então, esse linchamento digital está sendo uma das coisas mais terríveis. Talvez vocês se recordem de um colega onde ele fez uma cirurgia durante a madrugada, não sei se vocês se recordam desse caso, e ele acabou deixando os materiais meio bagunçados lá na clínica dele e tal, e no dia seguinte, protetoras, que para mim não são protetoras, né, são pessoas com desequilíbrio emocional, invadiram a clínica dele e disseram que ele estava esquartejando um animal durante a noite. Ele foi fazer uma cirurgia de emergência. Ele realmente não arrumou as coisas depois? Sim, estava bagunçado, é verdade, as fotos mostravam. Mas ele era um profissional com CRMV, com uma clínica, e elas resolveram denegrir a imagem dele. E isso tomou um vulto tão grande que ele se suicidou. Sim. Tá? Era um menino jovem, de 27 anos. Entendeu? Isso dói imensamente na gente. Entendeu? Porque não houve, ele foi julgado, né? Ele foi condenado antes de nem saber não teve nem defesa, né? Isso que eu estava pensando, não teve nem tempo de se defender, explicar o do porquê ocorrido. E a questão toma um vulto assim, que a pessoa que acusa, depois para vir uma resposta de defesa, a resposta vem desse tamanhozinho, porque o estrago já está provocado. Sim. E repassa, compartilha, né? E isso toma conta da família também, né? E é algo tão... A questão da internet vem sendo algo tão estranho, assim, como as pessoas estão lidando com isso, porque muitas vezes a gente não sabe como tá nenhum dos lados. Você não tá lá. As pessoas não se respeitam mais. Sim. Em conversar e em buscar esclarecer. Uma conciliação, né? Virou um lugar de acusação. E muitas vezes vai chegar nesse ponto de haver uma acusação com alguém que não está preparado para lidar com aquele tipo de informação. Por exemplo, um rapaz de 27 anos de idade, né, que muitas vezes está na profissão há pouco tempo, começou a estar ali com dificuldade, sofrendo pressão, está clinicando, porque ele foi treinado na faculdade para clinicar, mas ele não foi treinado na faculdade em como responder a um linchamento, um ataque digital. Não é verdade? E comentando a respeito disso, falando um pouco do conselho, hoje a gente tem as notas de repúdio que o conselho vem fazendo.
ele é óbvio, analisa a situação, vê, né, se é procedente, mas ele tem feito notas de repúdio dizendo, olha, não é bem assim. Vocês avaliaram isso. Não se pode denegrir um profissional sem se ter um julgamento. Então, se você resolve que aquele profissional foi negligente, ele cometeu uma imperícia, denuncie no conselho, que é o órgão que tem que fiscalizar. E aí ele vai ser admitido a um processo ético e ele vai ter direito a julgamento. Concorda? Ele vai apresentar as provas dele, a pessoa vai apresentar as provas dela. Aliás, o julgamento ético é igual a um julgamento mesmo, tá? Inclusive com a cariação. Eu não sabia disso. Eles colocam as partes uma em frente da outra. E sem corporativismo, viu? Os processos que estão saindo não tem corporativismo nenhum. O CMV tem sido bem imparcial e com clareza. Tem um relator, um instrutor diferente. De relatores diferentes. A gente tem não acesso aos processos, obviamente que eles são na sigilosos. Verdade, sigilosos. Mas a gente tem colegas que trabalham com essa parte dentro do conselho e assim, a gente vê que é um trabalho árduo, um trabalho sério e não tem corporativismo. O que tiver que ser realmente condenado, se tiver que ter a condenação, terá a condenação. Exatamente aí, como exemplo. E aí é o lugar certo, mas também o que tiver que ser absolvido, será absolvido. Sim. E essa nota de repúdio parece pouco, mas ela pode ser usada em processo, tá? Ela pode ser incorporada no processo do colega, do veterinário, contra a pessoa que acusou. Maravilha. A nota de repúdio é importante para isso também. Sem contar o apoio, que aquele profissional ele está sozinho, né? Ele está sendo atacado, está sendo massacrado aí digitalmente, sem contar do apoio que o conselho oferece, que é a função da federação também, da federação, para poder amparar esse profissional. E falando de amparo, eu gostaria de saber de vocês se existe já algum amparo psicológico para esse profissional que realmente precisa. Eu gostaria de saber. Na verdade, a gente tem se preocupado cada dia mais com isso, porque isso era uma coisa que ninguém falava, né? Ninguém se importava. Sim. A gente queria capacitação técnica para ser médico veterinário, né? Não para ser gente, não para estar bem, para se sentir bem, né? Hoje a gente já tem alguns profissionais psicólogos que estão se voltando a isso, cuidar do médico veterinário. E é um dos projetos nossos, né, Roberto? Tentar fazer parcerias com psicólogos dentro de cada uma das associações para ter esse serviço prestado. Então, por exemplo, você sabe que o colega está passando por uma fase difícil, inclusive de perda de entes queridos, né? Isso mexe muito com a gente. Às vezes faleceu a esposa, faleceu o esposo, o pai, a mãe, um filho. E esse amparo, além do amparo profissional voltado mesmo ao equilíbrio no relacionamento com o cliente. Uhum. Se a gente for analisar friamente, o cliente às vezes tira a gente do sério. Você não pode estourar, você não pode agredir, você vai internalizando uma série de coisas que acontecem, uma hora aquilo explode. Às vezes num quadro depressivo, num suicídio. Então esse amparo é prioritário. Nós não temos ainda uma estrutura formada, isso é uma coisa que tem que se pensar muito. O que a gente tem pensado em fazer palestras, podcasts, falas, dizendo, olha, nós estamos aqui, você precisa, venha, procure a gente, para a gente encaminhar você para um profissional ou até um bate-papo, né? Sim. Eu sou espírita kardecista e a gente tem uma coisa chamada atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Eu sento junto com você, fala, Andresa, o que está acontecendo com você? Na verdade, eu não sou nada mais que você, eu sou só um ouvido. E você vai falando, ao mesmo tempo que você vai falando, você já vai dando as soluções para o seu caso, você vai botando para fora e você sai bem. Eu falei, às vezes, meia dúzia de palavras só, mas você saiu bem. Porque você conseguiu externar aquilo que estava ali afligindo. Talvez seja ouvidos que a gente precise só. Sim. E aqui em São Paulo tem alguns hospitais que tem serviço de psicólogo para os colegas veterinários, tá? Aqui eu não vou citar alguns, mas tem sim alguns hospitais que tem esse serviço. De repente, se o colega ali trabalhando numa situação, né, de estresse e tal, ela pode procurar esse colega dentro do hospital e procurar essa ajuda, né?
São psicólogos especializados nessa área que atendem esses colegas nos hospitais. E aproveitando o gancho, né, no nosso anterior podcast, a gente falou sobre estar levando a medicina veterinária para dentro da saúde dos órgãos públicos, né, como o do SUS. E seria de total equilíbrio pegar essa parte também de oferecer esse trabalho no acompanhamento como profissional. Sim. Porque como diziam, né, fora da caridade não há salvação. Exatamente. Sim. E eu já ouvi de muitos veterinários, falei, só na caridade não há salvação. Então não adianta eu querer fazer um trabalho enorme em prol da caridade, porque eu tenho que me salvar financeiramente, Sim. eu tenho que juntar meu capital, eu tenho que evoluir pessoalmente, eu tenho as minhas conquistas pessoais, a minha conquista da empresa, para poder a empresa cada vez mais se equipar, se aprimorar, se atualizar. Porque não adianta hoje eu ter uma clínica em 2023 com o mesmo material que eu tinha em 2010. Sim. Né? Os bens, eles são duráveis, porém eles devem ser renovados. Então ele tem um período de vida útil. É algo que eu sempre falei para os clientes, doutora, o padeiro, o dono da padaria, ele vai dar o pão. Realmente para quem precisa, mas ele tem um limite ali. E fora daquele limite ele tem que ter o lucro. Não pode mais. Então, aprenda na sua gestão, eu tenho um limite para poder me doar e eu tenho um limite que eu tenho que seguir para poder evoluir. Saiba separar, é onde que eu vejo a maioria dos médicos e médicas com essa questão de eles não conseguirem fazer um contrabalanceamento, um equilíbrio realmente disso daí, para poder ter uma saúde financeira sadia, uma saúde pessoal sadia, uma saúde profissional sadia. E aonde, quando tudo que não está balanceado, acontece o quê? Pende para um lado, como no teu caso, quando você era mais jovem, com as suas filhas pequenas, pendia para o trabalho e para dar uma condição melhor para a sua família, você precisou trabalhar mais. E aí faltou a presença. Faltou a Sim. presença. Sim, e tem algo que eu costumo dizer até dentro da empresa, que é uma das partes que me conecta muito com o médico veterinário, que é o sonho. Que a maioria dos médicos que a gente atende, a grande maioria, eles tinham um sonho de crianças de ser médicos veterinários e é algo que vai para a vida. Então é um sonho que começa ali de uma criança que passa numa adolescência, que começa a ser construído e vai terminar na vida adulta. Então tem toda uma expectativa, né, de como eu vou exercer a minha profissão. Como a gente disse, vem o estudante e fala assim, eu vou salvar o mundo, São Francisco de Assis, né? Vou salvar o mundo. E quando chega na realidade, é bem diferente. Você acha que talvez esteja faltando também o preparo Exatamente. para essa vida que ele vai seguindo lá na frente? Eu acho que o que falta, eu sempre penso no seguinte, se você vai seguir uma carreira, você tem que conhecê-la antes de entrar na faculdade. Então, eu acho interessantíssimo, por exemplo, você trabalhar numa clínica veterinária. Por que não? Para você conhecer a vida. Eu quero trabalhar numa indústria, por exemplo, como a minha filha que é engenheira de alimentos, trabalhar numa empresa. Vai lá, vai conhecer como é que é aquilo. Vai ver sangue. Exatamente. Não é? Vai Às vezes a pessoa quer ser conhecer. veterinária, Vai lá, né? Pôr a mão na massa, ver o dia a Conhecer dia. os bônus e os ônus, Sim, né, sim. daquela profissão. Eu acho que eles entram muito na empolgação. Sim. Depois eles se deparam. Eu tive um relato de uma veterinária da região de Jundiaí. Fiquei muito triste, porque ela falou assim, olha, gente, talvez eu saia do grupo porque eu me formei, eu estou 3 anos formada e estou tentando achar um lugar ao sol, mas tudo que eu achei até agora me remunera muito menos do que quando eu era tosadora. Ela era tosadora. Então eu estou desistindo da veterinária e estou indo para voltando para a parte de tosa. Aí você tem que analisar todos os meandros, né? Ela conseguiu gerenciar a carreira dela, porque, gente, gerenciamento de carreira é muito importante, tá? É muito importante. Aí tinha um professor na pós-graduação, ele falou assim, vocês estão se metendo no seu métier, né? Ou seja, faz parte de uma associação de classe, de um clube de serviço, porque é aí que você vai fazer seus contatos. Você entendeu? Para você ver. Eu conheço uma acadêmica que está fazendo parte de uma outra... Era uma acadêmica, estava fazendo parte de uma outra associação, e hoje ela já está super bem colocada. Por quê? Porque os donos de hospitais conheceram a menina, gostaram da menina, realmente tem potencial,
Óbvio que essa já está empregada e possivelmente tem uma carreira promissora. Então, o que a gente está fazendo para alavancar a nossa carreira? Será que é da maneira correta que a gente está fazendo? Então, isso é muito importante, conhecer o que você vai enfrentar no seu dia a dia, mas fazer uma rede de contatos. A rede de contatos, na minha opinião, é a coisa mais importante do mundo. Eu tenho 1,5 milhão de contatos no meu celular, porque assim, você fala assim pra mim, Cris, você conhece o encanador? Ah, peraí, tô te mandando. Você conhece? Gente, eu quero ter todo mundo, porque eu acho que isso é a prestação de serviço também. Com certeza. E hoje o nosso cliente, Andresa, ele não quer só o atendimento clínico. Ai, doutora, eu vou precisar viajar. Você tem um hotelzinho parceiro? Sim. Doutora, ele tá impossível de bravo. Eu preciso de alguém que ajude na parte de comportamento. São coisas que você fala, o que eu tenho a ver com ele tá bravinho na casa dele? Tem a ver. Ele tá agressivo, ele não tá feliz, o animal. Ele precisa ser cuidado. Então, você acaba oferecendo muito mais do que uma consulta. E sim uma rede de apoio, um especialista, né? Eu brinco sempre que o especialista tem que trabalhar em conjunto com o clínico, né? Porque o clínico é o que vai ver todo dia os BOs no dia a dia. Fazer a ponte e acabar direcionando. Né? Direcionando. Então, eu acho que esse conhecimento da carreira ela é importantíssimo para que você depois não se desestimule, não se depare com situações que você não consegue se desvencilhar, né? Então, é muito importante que o aluno, o acadêmico, ele frequente uma clínica, ele estagie, até trabalhe antes numa clínica, peça para ficar algum tempo junto, para ver se é isso mesmo que ele quer. E às vezes até ele pode querer ser veterinário, mas a veterinária não é só também medicina de cães e gatos. Não. Né? De repente ele fica numa clínica, não gostou da parte clínica, ele pode ir para outra área, ele pode ir para a área de inspeção de alimentos. Áreas. 80 áreas, só dar alguns exemplos. 80 Ele pode... 80 áreas de atuação do médico e médica veterinária. Então vamos aproveitar esse gancho, doutor e doutora. Você está feliz no que você está fazendo? Isso. Você está dentro do local que está te ajudando a chegar onde você quer? Você está fazendo o que precisa ser feito com as pessoas certas, pelo tempo necessário, na intensidade necessária? Não, Bruno, não estou. Então procure o que vai satisfazer você e te trazer felicidade. Jamais desista dos seus sonhos. Isso é um pedido que eu faço para você. Faça o seu mapa lá. Fala, olha, eu quero... Pega uma lousa, coloca tudo que você quer, tudo que você deseja. Na área profissional, na área familiar, na área financeira, na área de lazer, tudo. Na área amorosa, tudo. Coloca lá. Fala, eu quero fazer isso. Bruno... Cara, eu tô conseguindo ir bem nessa parte, não tô nessa parte. O que eu preciso fazer? Às vezes você vai precisar fazer um ajuste na tua rota para que você consiga identificar aonde você está errando, ou com pessoas que vão te ajudar a identificar aonde você está errando, para que você direcione e alcance seus objetivos. Porque desistir nunca foi uma boa opção. E esse podcast aqui está sendo feito e gravado para falar isso para você. Desistir nunca foi uma opção. Não desista dos seus sonhos. Não desista de poder ajudar não só um atendimento na sua clínica. Bruno, não quero mais clinicar. Tá aqui a doutora Cris, o doutor Roberto, que trabalham há tantos anos na área, com bastante carinho e empenho. Já passou aqui poucas e boas, né? Sim, muitas. Vai lá, Bruno, são 80 áreas de atuação. Eu não sabia, doutores, que tem 80 áreas de atuação. Então vá. Descubra, mas jamais desista dos seus sonhos. Isso daqui é um propósito nosso aqui, meu, da Andressa, em chegar e falar isso pra vocês. Por isso que eu pedi com muito carinho e respeito, gratidão mesmo, sim, por ter voltado aqui. Nós que porque eu acredito agradecemos. que nada acontece por acaso. Com certeza. Pra gente poder fazer essa ligação entre a gente aqui, pra poder levar. Doutora, falando de saúde mental, se a pessoa estiver mal, aonde que ela liga pra poder pedir um apoio? Um emergencial mesmo. Tem um telefone que a pessoa liga para pedir um apoio. Vocês lembram disso? De assim, qual seria esse contato? Na parte da federação, você diz? Na parte da federação, na parte de saúde pública. Eu acho que existem serviços municipais que fazem trabalho psicológico, tá? Não vou saber o telefone nesse momento, mas a pessoa pode se informar na prefeitura da cidade dela, né? Eu sei que aqui em São Paulo tem sim. CVV. Tá? O CVV, exatamente. Eles são muito bons nisso, tá? Porque eu já tive cliente que ligou na hora do aperto,
foi atendido sim e a pessoa conseguiu dar um norte. Os centros espíritas a gente faz muito isso também, a gente acolhe e acode muito, né? Mas aí cada religião, os evangélicos fazem isso também, cada religião faz. Sim. Mas o CVV é um dos que mais atende prontamente. E aquilo que a gente comenta, né? Quando a gente está dentro de uma associação de classe, a gente é uma comunidade. Sim. Né? O meu telefone, por exemplo, é público para todo mundo, para os meus clientes, para todo mundo, é o meu pessoal. Então, eu estou sempre aberta. Vira e mexe, o pessoal me manda uma mensagenzinha. Ai, doutora, eu precisava conversar. A gente marca, conversa, às vezes fala pelo telefone mesmo, quando não dá para falar pessoalmente. A gente tem procurado pessoalmente fazer isso. Mas é uma parcelinha muito pequena, né? Sim. A gente precisa ampliar isso. E era isso que eu também queria entrar, né? A gente comentou aqui sobre o burnout, não aprofundamos, mas comentamos. Eu, por exemplo, já tive 2 episódios de burnout, por isso que eu falo que eu me identifico muito com esse crescimento, essa expectativa, e quando a gente vai viver é outra realidade. E muitas vezes a gente não sabe identificar isso. E aí a gente começa a viver uma vida que não é a que a gente sonhou e a gente perde até a nossa identidade. A gente esquece muitas vezes até o porquê que a gente começou o que a gente começou. Eu falo como é importante nesse momento a gente aprender a ouvir as pessoas que estão ao redor. Sim. Porque as pessoas que estão ao redor, elas vão dando feedback. Nossa, mas você tá tão nervoso hoje. Nossa, mas você tá com uma cara ruim hoje. Nossa, você já acordou mal-humorado. Nossa, coisa que você não vê, né? Coisas que você não vê, porque às vezes você entra na rotina e você não percebe. E quando você realmente, eu falo que até no meu caso, quando você acorda, você fala assim, tô um tempão nisso. E às vezes a gente precisa ouvir quem está ao nosso redor, aceitar esses feedbacks, entender que não é crítica exatamente, né? E pedir ajuda. Pedir ajuda. A tal da vulnerabilidade, que muitas vezes, né, eu posso, e a gente não... Sozinho. Então... Ninguém vive sozinho. O que eu tenho até para dizer para os veterinários, né, gente? Procure ajuda, não quer procurar de quem conhece, vai lá no nosso direct, né? Busca nos directs aí, a gente vê o que a gente pode estar fazendo, mas o importante é os primeiros passos, né? Que é a ajuda psicológica. Tá? E tem diversos outros passos que podem ser dados, mas esse primeiro passo da ajuda psicológica é muito importante, mas olhar para a vida como um todo, como o Bruno mesmo já trouxe, olhar para a vida como um todo e entender que a gente não nasceu para ser infeliz, a gente não nasceu para ter problema todo dia no trabalho, a gente não nasceu para ser endividado. Sim. Né? A gente não nasceu para isso. Então, não achar que essa é a normalidade que a gente tem que seguir e conseguir sair desse olhar, né? E não chegar, por exemplo, eu cheguei num ponto de burnout onde eu parei, minha mente eu tava lá, mas meu corpo já não obedecia mais. Eu já não conseguia fazer, é como se eu perdesse toda a utilidade mecânica. Então, E eu ainda acho que eu tive muita sorte, porque eu estava sendo acompanhada na época já por profissionais. Eu acho que eu já fui uma pessoa de muita sorte por isso. Mas quantos estão vivendo... Eu falo que eu sou resistente, gente. Sou muito resistente. Então, quantas pessoas estão vivendo isso, né? Do burnout em si, às vezes nem sabe que estão. Não sabe que estão. Sim. Né? E o médico veterinário está vivendo isso hoje. É uma realidade no meio. Sim. Infelizmente Até a gente estava comentando, né? Os colegas têm muito acesso fácil a algumas drogas, né? Drogas não drogas ilícitas, né? Farmacológicas, exatamente. Anestésicos, tranquilizantes, sedativos. E esse acesso acaba, na verdade, se a pessoa já apresenta um problema, já atravessa um problema, e ela tem o conhecimento de como aquilo age... Uma rota de fuga. Pode ser uma rota de fuga, talvez não inicialmente pensando num suicídio, mas pensando em, vou ficar mais calmo, vou ficar mais aliviado. Aí quando vê, ao invés de usar uma vez, está usando 2, 4, 10, quando vê, morreu. Então assim, eu fiquei pensando muito até antes de vir aqui, porque a gente percebe que falta muito um trabalho psicológico na faculdade com os jovens, né? A gente entra na faculdade muito novo, eu particularmente entrei com 18 anos, mas teve um colega meu que entrou com quase 16 para 17. Então assim, é veterinário até hoje, é professor inclusive em Londrina. E a gente percebe que assim, a gente não tem um preparo
psicológico para isso. E as coisas vão acontecendo, e aí a faculdade é aquela festa, você vai indo. Quando você vê, já está formando, aí vem lá o carnezinho CRMV para pagar, você nem tem emprego ainda, e aí a coisa vai indo, e aí começa a pressão familiar, ó, né? Agora você precisa começar a ganhar dinheiro, e aí começa a pressão no trabalho, e as pessoas, muitos deles não estão preparados psicologicamente para isso. Então, precisa ter um trabalho psicológico na universidade também. Isso abre a cabeça. Isso está sendo já pedido e solicitado pelo conselho, pelas federações, associações, na verdade, junto à grade acadêmica? Eu acho que não. Não. Tá? Eu acho que precisaria ser mais intensificado isso, fazer parte realmente da formação, né? Até da prestação de serviço da própria faculdade, né? Porque a gente acaba, é o que o Roberto falou, alguns hospitais dão um suporte psicológico para os seus funcionários, né, seus membros. E a faculdade poderia também fazer isso. O CRMV também poderia fazer isso. Entendeu? Ter parcerias para ajudar o médico veterinário. Mais uma ideia. Surgindo uma ideia aqui para a gente levar. Uma ideia para a gente ter. Até pela própria comissão também. Exato. A comissão de entidades é a ideal, porque, afinal de contas, a gente congrega o nosso veterinário ali próximo, né? Sim. Se eu não me engano, há 5 anos atrás, saiu um dado estatístico que os médicos veterinários eram profissionais da saúde que mais se suicidavam. Então, assim, é muito triste, né? E para nós que estamos nesse ecossistema, é algo que a gente realmente vê e quer mudar. Fala assim, o que a gente pode fazer? A gente quer contribuir. O que a gente pode fazer realmente para que isso cesse, né? E para que tanto sejam os médicos que já estão no campo, né, sejam cuidados, sejam tratados e consigam equilibrar as suas vidas, tanto para quem vai entrar, para que não aconteça isso. Exato. Porque eu acho que se a gente já está vendo acontecer agora, a nossa responsabilidade é realmente em trazer essa juventude para dentro da área de uma maneira mais segura, né, lidando com todos esses assuntos, inclusive emocionais, que são números, no meu olhar, alarmantes, né, e fazer com que isso aconteça de uma maneira realmente efetiva para o futuro. Sem dúvida, isso. Doutora, muito obrigado pela participação honrosa aqui no nosso podcast. Nós te agradecemos imensamente. E eu gostaria de deixar um recado para vocês. Antes aqui, eu vou passar a palavra para a doutora. Faça o bem você também, porque ajudar muitas vezes são com palavras. E se você pode fazer o bem, não economize em ajudar um colega ou uma colega de profissão para poder que esse bem se reverbere na vida dessa pessoa. Sim. Doutora? Para finalizar, eu acho que o Criador só tem um pedido a todos nós. É evoluir e ser feliz, gente. A gente tem que evoluir e ser feliz. Felizes. E aí, se precisar de alguma ajuda, a Feveresp está por aí. Isso. Acho que é bom, nós temos nosso site, né? www.feveresp.com.br, né? E assim, se tiver algum colega precisando de alguma ajuda, entre em contato com a gente. Tem o nosso e-mail, tem o Instagram e o Facebook. Entre em contato com a gente, que a gente vai, com certeza, encaminhar devidamente para as pessoas especializadas a quem de direito, certo? E nós também da Prevtec estamos à disposição do médico veterinário para o que for necessário. Nós somos a Prevtec muito além de produtos, então a gente está aqui realmente para servir o mundo veterinário. E é isso, gente, muito obrigada. Sempre encerro, mas olha, de coração mesmo aqui, ó, eu gostaria de mandar um beijo para todos vocês, homens, mulheres, do nosso mercado veterinário, um beijo no coração de vocês, que cada dia vocês sejam mais felizes e realizados. Tem alguma coisa fora? Muda o percurso da tua vida com recursos, pessoas e acompanhamento. Jamais desista dos seus sonhos. Um grande abraço do nosso podcast e ao Prevcast da Prevtec. Tchau! Tchau!